Há pouco tempo atrás, há um mês, eu fui para o médico. E a igreja conhece um pouquinho da minha história, sabe que há 8 anos eu tenho uma doença crônica. E eu já passei por várias cirurgias. De novembro para cá, eu passei por 6 cirurgias. E eu estava lá, na realidade me ligaram e falaram assim, teu médico quer conversar com você, você precisa vir para cá amanhã. E eu fui, a consulta estava marcada para 6, e era 6 horas, 6h30, 7 horas, 7h30, e nada do médico aparecer. Mas antes de eu contar o que aconteceu naquele dia, eu quero voltar um pouquinho para o mês de novembro. Eu estava com o Ministério de Louvor aqui ensaiando, e vocês vão lembrar desse dia, inclusive o Jonathan. E na hora do ensaio, eu comecei a ter uma crise muito forte, uma dor insuportável. Vocês lembram? E era uma dor diferente. Era uma dor diferente porque foi no olho, na cabeça. E aquela dor só aumentava, aumentava. E veio para a barriga também porque eu tenho uma doença crônica visceral. E daí eu fui para casa. Eu lembro que eu cheguei em casa, a Edna tinha saído passear com o Caleb, e eu estava sem a chave. O pastor saiu rodando a cidade para achar eles, que ligava, e ela não conseguia atender. E a dor era tão desesperadora que eu fiquei na varanda da minha casa deitada. Eu gemia, eu me contorcia de tanta dor. Logo depois o Jonathan veio e aplicou medicamento na veia. Eu já uso morfina, mas ele ainda aplicou mais esse medicamento na veia. Depois veio a fisioterapeuta Fernanda também me atender. Eu fiquei muito dopada e eu dormi e ali foi aliviando e melhorou. Eu nunca tinha tido uma crise daquela, porque foram 2 tipos de dores diferentes. E passou. Novembro, dezembro, foi passando. Quando foi agora, no mês de julho, essas dores começaram a voltar. E eu fiquei sem entender o que é isso que está acontecendo comigo. E naquele horário que eu estava na consulta esperando para ser atendida, aquela dor começou a voltar, exatamente naquele período. Quando o médico chegou para conversar comigo, ele tinha dito que ele tinha conversado com a equipe de médicos. Ele saiu de uma cirurgia de outro hospital só para conversar comigo. E ele falou assim, Fernanda, o que você tem, 1000 pessoas no mundo têm. Apenas 1000 pessoas no mundo têm. É algo muito raro, o teu tratamento é muito difícil, é um desafio para a gente. Mas a gente não vai desistir de você. E naquele momento, aquela dor começou a aumentar, aquela crise no meu olho foi tornando-se visível para ele. Na frente dele eu comecei a ter a crise. Ele começou a me examinar e ele ficou assim chocado. Ele falou, Fernanda, isso já é uma outra coisa. Você tem dor crônica visceral, mas agora eu tenho uma coisa para te dizer. Você tem uma dor chamada cefaleia de Salvas. É a pior dor que existe no mundo. É pior do que dor de parto, é pior do que dor de um rim, quem tem câncer de pâncreas. É o pior tipo de dor. Você tem isso. E ele ficou chocado, porque ele estava vendo ali, naqueles... Deus permitiu que acontecesse na frente dele. Ele olhou para o pastor assim e falou assim, cara, você é premiado. Com uma mulher dessa, né, com 2 tipos de dores crônicas, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Porque o que quer dizer dor crônica? É uma dor que não tem cura. Tem tratamento para amenizar. E daí ele começou a me passar telefone de especialistas nessa outra área e falando como era o tratamento, que como era o primeiro ano, à medida que cada ano ia piorar. E na hora que ele falou o nome, eu lembrei que a minha irmã já tem isso. E à medida que essa dor piora, a pessoa precisa usar um oxigênio no momento da crise. Eu lembrei desse dia, que tinha sido um tempo atrás. Ele falou, sabe por quê, Fernanda? Porque essa crise ela não acontece todo dia, ela acontece em um período do ano. Ele foi me explicando. E aquilo foi me dando um nó na garganta. Eu lembro que a primeira frase que passou no meu coração foi, Deus, o Senhor só pode estar de brincadeira comigo. Só pode estar de brincadeira comigo. E ele foi contando como que era a cirurgia da dor visceral. E daí foi me chocando mais ainda, porque eu já tinha passado por tantas, mas essa ia ser mais séria, porque ia ser um corte aberto. E eu ia usar um eletrodo pro resto da vida. E eu falei, Deus, o que o Senhor quer com tudo isso? Eu fui ficando assim, caramba, é muita coisa, é muita informação. E eu fui para casa, a gente voltou em silêncio no carro. Eu não queria conversar com o pastor, eu não queria conversar com ninguém da minha família, porque eu sabia que era mais um peso para eles. Porque eu sabia quanto eles me amavam e quanto eles choravam comigo. Eu fiquei em silêncio. Mas no outro dia, eu tinha uma conversa marcada com a minha discipuladora, que não é da minha família, uma grande amiga, uma mulher de Deus. Eu pedi oração para as discípulas, e elas começaram a fazer uma corrente de oração no grupo. E
Eu comecei a contar para ela. Eu nunca senti tanta pena de mim na minha vida como eu senti naquele dia. Eu me olhava no espelho e falei, coitada de mim, tô frita, né? E eu comecei a falar para ela tudo que o médico tinha falado. E eu queria que alguém chorasse comigo, eu queria que alguém sentisse pena de mim também, porque afinal de contas, o diagnóstico era cruel, não ia me matar, mas ia me colocar numa cama, me conduzindo de dor pro resto da minha vida, com 2 doenças crônicas, que não tem cura, pode amenizar, mas não tem cura. E quando eu contei para ela, sabe o que Deus fez? Ele me surpreendeu. As lágrimas delas começaram a cair do rosto. Naquele momento eu falei, ainda bem, agora eu consegui comover alguém, ela está com pena de mim, ela vai chorar junto comigo. Aí ela falou assim para mim, Fernanda, como você é privilegiada, como Deus te ama. Eu olhei assim, como assim? Eu não estou entendendo. Você não está entendendo o que eu estou te contando? Ela, Fernanda, você escutou tudo o que você me contou? Escutei. Não estou entendendo o que é que você está vendo de privilégio nisso. Só porque é raro? São 2 doenças raríssimas, só por isso? Não, é porque você é rara. Para pensar. Daí ela começou a trazer à memória algumas situações. Vou contar para vocês rapidamente. Eu sou acompanhada por médicos que são especialistas no Brasil. São diretores dessa parte de neurocirurgia. E eles se reúnem para conversar sobre mim. Eles deixam uma cirurgia em outro hospital só para me atender. Ela foi trazendo tudo isso, como Deus tinha levantado aqueles homens, inclusive um, que não atende o meu plano, só atende particular, mas ele vem junto para me tratar, para participar das minhas cirurgias. E ela começou a pontuar cada detalhe, como Deus me permitiu chegar até eles, o amor, o carinho que eles estavam tendo comigo. E eu não tinha percebido aquilo tudo. E ela falou, Fernanda, Deus quer te usar para trabalhar na vida desses médicos, porque se você for tratada nessa cirurgia, nesse tratamento, muitas outras pessoas vão ser restauradas através da tua cura. Eles vão descobrir a cura para muita gente. Se não descobrir, eles vão ficar maravilhados com o cuidado de Deus com a tua vida. Mas eu não pensei nisso, eu não pensei nos médicos, eu pensei na minha dor. Ela, Fernanda, você já parou para pensar como Deus prepara? Você me contou que tem uma igreja orando por você. Você me contou que tem uma família que te ama. Ela falou, eu conheço vários e vários médicos. Eu tenho amizade com vários médicos. Muitos não fazem o que esses médicos estão fazendo por você. E ela disse assim, você está no vale. Você está no deserto, sim. Mas Deus está vindo dar água na tua boca. Deus está trazendo comida para você. Não pense que você é Elias, que pensa que só tem você lá naquele deserto, não. Tinha mais 7.000. Elias pensava que todo mundo queria matar ele, mas era só Jezabel. E ela começou a trazer essa memória do cuidado de Deus que eu não estava percebendo. Eu só vi o vale. Realmente, eu estou no vale, eu estou no deserto. Mas eu não estou sozinha. E a Lenise postou essa música exatamente naquele dia. Não naquele dia, mas naquele período. Eu lembro que a Lidiane levantou o clamor por mim, que eu estava tendo crise. Exatamente naquele momento, ela orou por áudio e eu fui restaurada naquele momento. Deus me deu forças para viver o resto daquele dia. E a Lenise mandou essa música pra gente no grupo, que fala assim, em teus braços é o meu descanso. E ela me lembrou desse versículo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare de sentir pena de você. Eu sei que tem pessoas hoje aqui que estão vivendo um momento de vale. Estão achando que Deus esqueceu de você. Mas lembre que mesmo no vale, é nos braços do Senhor que encontramos descanso.